E eu fiquei pensando, às vezes, a gente tentar explicar um pouco, assim, quais seriam os diversos tipos de perda gestacional. Porque eu estava pensando nisso também, às vezes, quando eu comecei a entender esse processo, né, que a gente passa a incluir, assim, eu fiquei pensando quais seriam as possibilidades, né? Inclusive usando o meu próprio exemplo pessoal, que numa constelação apareceu, né? Uma perda gestacional. E isso para mim tinha sido um pouco difícil de entender, assim, apesar de depois ter voltado no tempo e pensado assim quais seriam as possibilidades, mas tem várias formas, né? Às vezes aquela que a gente nem consegue saber que teve mesmo, né? Igual você estava falando no começo. É, então, acho que vale a pena, assim, a gente começar por isso, Laura, assim, quando a gente vai pensar em perda gestacional, né, o que a gente considera e o que a gente observa que aparece no campo, né, quando a gente faz uma constelação, quando a gente está aqui nessa abordagem sistêmica, então, obviamente, os abortos provocados, né, então a gente já sabe, né, uma perda gestacional. As perdas gestacionais conhecidas, a mãe estava grávida, sabia que estava grávida e ocorreu a perda. E aí, então isso é tranquilo da gente, né, da pessoa aceitar e compreender que aparece ali. Mas, assim, o grande desafio são realmente as perdas gestacionais desconhecidas, né? Que aí entra desde, por exemplo, um atraso menstrual, às vezes, de 3 dias, 4 dias, 5 dias, né? E aí uma menstruação não é sempre que é uma perda, né, gente? Mas tô falando que muitas vezes isso é uma perda gestacional, né? Bem no início ali. Às vezes, quando houve já a fecundação, né? E aí, nesse caminho que esse óvulo fecundado, né, que esse zigoto está caminhando ali na trompa para ir para o útero e se fixar no útero, ele já foi fecundado, ali já é uma vida, né? Então, só que ele tem que fazer esse caminho para fazer essa fixação no útero. Ele entra no útero, ele é fecundado nas trompas, ele vai para o útero. Nesse momento ali de fixação, às vezes nesse caminho, nesse percurso para o útero, aí às vezes acontece uma gravidez ectópica, né? Pode se fixar nas trompas e aí dá uma gravidez tubária e a gravidez não vai para frente. E às vezes pode acontecer na hora dele se fixar, o útero, né, faz as contrações lá e ele não consegue se fixar, enfim, e aí ele desce na menstruação, né? Isso aí já é considerado uma perda gestacional. Então, às vezes acontece esse atraso menstrual de poucos dias, né? E uma menstruação que vem normal, ou às vezes um pouquinho mais intensa, ou normal. E aí ali houve uma perda gestacional. Chama de mole datiforme, né? Quando há má formação e não forma exatamente o zigoto. Há fecundação, mas há um problema na fecundação ali, né? E aí então isso também é considerado, né? A mole datiforme é considerado uma perda gestacional, é uma vida ali que foi fecundada e que só que não conseguiu seguir. É, tudo isso, ovo cego é considerado perda gestacional. Todas essas situações em que acontece a fecundação em si e não segue, né? Ou às vezes assim, acontece a fecundação, mas ali depois que fecundou, dá um problema ali, né? E não, o zigoto não consegue continuar se dividindo, se desenvolvendo para vir formar um feto, ou ele se forma, mas não consegue se fixar e acontece a perda, mesmo sem essa mulher saber, sem esse pai saber, sem essa mãe saber, é considerada uma vida e ela conta no sistema. Ela marca o sistema. É uma vida que continua marcando o sistema familiar. E essa é a grande dificuldade aqui, porque me parece que é muito mais comum do que a gente imagina. Quando a gente, né, vê esses estudos assim, ginecológicos, parece que é uma coisa muito mais comum, as perdas gestacionais, do que a gente possa imaginar. E realmente a gente não sabe, realmente os nossos pais não sabem, realmente as pessoas não sabem. Então, quando elas falam, não, não tive, né, elas estão falando aquilo que elas sabem conscientemente. Então, elas realmente não sabem. E outra coisa que é muito comum é o que eles chamam da a síndrome do gêmeo sobrevivente, que muitas
diz que é muito comum também. Gravidez gemelar e logo no início, um dos fetos não sobrevive e o outro sobrevive, né? E aí também essas pessoas acabam tendo muitas consequências, as pessoas, o que vive, né? Acaba sentindo, entrando em muitos emaranhamentos. Ninguém sabe que esse gêmeo, né, teria existido aí e passa a vida inteira. Então também dizem que acontece muito, assim, que é bem frequente, mas que é difícil de detectar. Uhum. Então É, tudo isso é considerado perda gestacional, né? são as várias possibilidades. É o que você falou, às vezes não vem para o campo do consciente, né? Mas é interessante, pelo menos a partir da minha experiência, assim, do momento que você faz a inclusão, você sente que fez tanto sentido incluir, né? Porque Uhum. ainda que você não saiba conscientemente que teve aquela perda, a partir do momento que você passa a incluir, né, essa criança no sistema, é como se você se sentisse mais completa, assim. Acho que a gente podia falar desse processo de inclusão, como que se dá, né? Ainda que essa perda seja desconhecida, mas quando revelada por meio de uma constelação, quais seriam as consequências que a gente poderia, tomando ciência desse fato, né? Qual que é o processo que a gente passa a fazer a partir de então? Para fazer a inclusão, Isso. né? O processo de Porque, inclusão. porque assim, uma vez que eu tomei consciência, qual seria o passo a se fazer? Seria fazer a inclusão, né? Uhum, é. A Uhum. inclusão, ela pode ser feita de diferentes maneiras, assim, né? Mas a grande questão é, eu preciso reconhecer, em primeiro lugar, sabe, uma coisa que eu vejo que é desafiadora, Laura, especialmente quando a gente fala para uma mulher, né? Assim, aparece aqui uma perda gestacional sua, né? Ela não se permite entrar em contato com aquela realidade. A gente nega aquela realidade. Então, né, o primeiro convite seria assim: permita-se sentir essa informação. Sinta, sinta essa verdade, perceba isso. Como que isso ressoa em você? Talvez no primeiro momento vai ressoar como uma dor, vai ressoar como uma negação. E continue permitindo-se experimentar e sentir isso, essa verdade, essa realidade. Deixa isso ressoar em você e veja como que isso vai, o que vai acontecer. Então, no primeiro momento há uma resistência de modo geral, às vezes não, às vezes a gente já tinha uma sensação e aí a gente, ok, mas outras vezes a gente fica nessa resistência e aí o convite é permita-se, em primeiro lugar, permitir. Né? E aí, a partir do momento em que você vai se permitindo sentir, experimentar, né, assim, vivenciar um pouco dessa sensação de que é fato, houve uma perda, né? Aonde que eu acesso isso dentro de mim? Assim, em que lugar que eu não quero ver, mas que isso. Então, às vezes, sabe, a gente ficar um tempo em silêncio, a gente se recolher um pouquinho, né? E se permitir sentir essa verdade. E aí depois a inclusão acontece a partir do momento em que eu me permito sentir, né? E aí depois eu começo, né? A gente faz uns exercícios e eu olho para essa criança, né? Eu imagino, visualizo, obviamente, né? Faço uma meditação guiada, né? Eu mesma posso fazer. E aí eu começo a enxergar essa criança, assim, enxergar assim, saber que ela existe, né? E aí a gente vai dizendo, eu vejo você, eu te dou um lugar no meu coração. E às vezes, mesmo quando a mãe está com essa resistência, eu convido a dizer assim, olhe para essa criança e diga para ela: eu vejo você e eu te dou um lugar no meu coração. Você é meu filho, você é minha filha, né? Você faz parte. Então, todas essas falas, elas vão também nos ajudando no processo de conexão, né? E de trazer à luz essa verdade, de fazer esse processo de inclusão. Aí eu sugiro, né, que então a gente vai fazendo esse processo de inclusão. Eu vejo você, eu te incluo, você faz parte, você é meu filho, você é minha filha, você é o primeiro, o segundo, né? Quando a gente sabe a ordem, a gente coloca ali. E aí a gente começa também a permitir experimentar, assim, você faz falta. Como seria bom se você pudesse ter vindo? Como teria bom se você pudesse ter chegado? Ou então não, assim, se você tivesse vindo, seu outro irmão não poderia ter vindo. Que pena, né? Que pena que foi assim, que pena que é, mas foi possível. Então eu te agradeço também, porque você também acolheu esse destino, né? Que é nosso, que é meu e que é seu.
né? E que faz parte da nossa história, da nossa família. Então, aí a gente vai fazendo essa conversa mesmo, né? A partir daquilo que eu sinto, assim, eu sinto que pena que não foi possível você chegar, ou então eu te agradeço que você tenha acolhido partir, né? Acolhido o seu destino, o nosso destino, mas você sempre vai ter um lugar no meu coração, você sempre vai ser meu filho, minha filha, você sempre vai fazer parte, você sempre vai ser importante, você sempre vai ser irmão ou irmã, né? Dos seus outros irmãos. Então, e aí, depois disso, então, isso tudo vai nos ajudando a conectar, né? E aí, uma outra coisa que eu recomendo, né? Eu acho que é importante dentro do processo é dar um nome para essa criança. É, às vezes eu sugiro que a gente faça um pequeno ritual, ou que a gente, por exemplo, ritual assim, que a gente tenha, compre alguma coisa, né? Plante uma árvore, plante uma plantinha, cuide daquela plantinha, ou que a gente, para se lembrar, né? Em homenagem, é uma homenagem, né? Esse é um ritual assim, de uma homenagem que nos ajuda a conectar com isso, né? Todas as vezes que eu cuido daquela plantinha, eu me lembro, ou então quando eu vejo aquela árvore, ou então quando eu tenho um objetozinho, né? E aí eu também posso me lembrar. Não preciso ficar contando para as pessoas, a questão é eu fazer essa inclusão dentro do meu coração, né? E aí depois também contar para as pessoas, fica tranquilo caso a gente sinta isso.